Se você conseguir tocar o noturno em dó menor de Chopin, eu me caso com você na hora. Júlia Andrade não tirou os olhos do celular ao falar. O eco dos seus sapatos no chão de mármore do saguão da gravadora Harmonia Records era o único som, além do zumbido distante de uma enceradeira. O zelador, um homem de ombros largos, quieto e perto dos 40 anos, parou a limpeza, ainda agachado em frente ao piano de cauda que repousava como uma relíquia no coração do átrio de vidro e metal do prédio. Ele polia as pernas do piano com um cuidado que o fazia parecer um artefato sagrado, e não um mero item de escritório. Finalmente, ela levantou o olhar. "Você me ouviu?" O homem a encarou, seus olhos de um tom estranho entre cinza e verde, claros e indecifráveis. Ele se levantou devagar, uma mão ainda levemente apoiada no banco do piano. "Ouvi sim", ele disse, com a voz calma. "Mas essa não é uma peça que se toca porque alguém te desafia." Júlia arqueou uma sobrancelha. "Então você conhece a peça?" Ele não respondeu, apenas voltou ao trabalho, dobrando o pano na palma da mão com a mesma precisão de quem dobra uma bandeira. Júlia o observou por mais um momento, soltou um risinho suave e virou-se. Não pensei mesmo. Ela não sabia por que havia dito aquilo. Talvez fosse o silêncio de mais uma noite tarde no prédio que ela administrava, mas ao qual não pertencia. Talvez fosse o romance absurdo do piano polido, brilhando sob as luzes pendentes que ninguém nunca notava. Ou talvez fosse o jeito como o zelador olhava para o piano, não como um objeto a ser limpo, mas como algo lembrado. De qualquer forma, o momento havia passado. Ela entrou no elevador, passou o crachá e desapareceu no coração do seu império. Quando Elias Rocha terminou de limpar a última digital da tampa de laca preta, o prédio estava completamente em silêncio. Ele olhou ao redor uma vez, depois deslizou para o banco. Seus dedos pairaram sobre as teclas, sem pressionar, apenas repousando como se tentassem recordar a que lugar pertenciam pela última vez. Ele não tocou, apenas ficou ali sentado, de olhos fechados, ouvindo o silêncio. Um silêncio moldado por memórias que ele não tocava há anos. Na manhã seguinte, a assistente de Júlia lhe entregou um relatório e um café, e começou a apresentar a agenda do dia. Mas Júlia não estava ouvindo. Seus olhos foram atraídos para o piano no saguão, onde uma mancha fraca na tampa, impossivelmente fraca, captava a luz. Ela se lembrou da mão dele ali, da quietude em seus olhos. "Jéssica", ela disse, interrompendo a assistente no meio da frase. "Quem é o zelador do turno da noite?" Jéssica piscou. "Ah, Elias Rocha trabalha no terceiro turno, começou há 6 meses. Por quê?" Júlia não respondeu. Apenas fitou o piano por mais um segundo, depois voltou para sua agenda como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Júlia voltou ao seu escritório muito depois que os outros haviam partido. O prédio dormia. Ela não. Prazos, ligações com investidores, uma próxima festa que teria um quarteto de cordas que ela nem se importava. Ela fechou o laptop e desceu as escadas. Algo no silêncio a puxava para o saguão. As luzes estavam baixas, projetando um halo suave sobre o piano. E lá estava ele, Elias, novamente ajoelhado, polindo os pedais de latão. Ela pigarreou. "Eu te devo um pedido de desculpas." Ele não se mexeu, não parou de se mover. "Pelo quê?" "Por ser condescendente", ela disse cruzando os braços. Foi uma bobagem dizer aquilo sobre Chopin. Dessa vez ele fez uma pausa. A maioria das pessoas não se lembraria. "Eu me lembro de tudo", Júlia respondeu. "É assim que me mantenho à frente." Elias se levantou. "Então você também deveria se lembrar que Chopin não é um truque de festa. É uma oração dita em música." Ela inclinou a cabeça, intrigada apesar de si mesma. "Você fala como alguém que o tocou." Ele deu um pequeno sorriso enigmático. "Toquei muitas coisas. Não significa que ainda toque." "Por que não?" "Porque algumas coisas deixam de pertencer a você quando você deixa de precisar delas para sobreviver." Júlia ficou em silêncio. Então isso parece algo que um homem diz quando perdeu mais do que esperava. Elias a encarou por um longo tempo. Então, ele assentiu uma vez. "Boa noite, senhora Andrade." Ele se virou para ir embora. "Espere." Ele parou. Ela caminhou até o piano, passando a mão pela borda. "Me faça um favor. Da próxima vez que eu disser algo imprudente, me corrija." "Você costuma dizer coisas imprudentes?" "Só quando sinto algo que não entendo." O olhar de Elias suavizou. "Você entendeu mais do que pensa. Só não soube como dizer." Lá em cima, as câmeras de segurança gravavam silenciosamente o saguão vazio depois que ambos se foram. Mas ninguém notou a ligeira mudança de energia ao redor do piano. Na manhã seguinte, a equipe de limpeza encontrou um papel dobrado delicadamente
delicadamente apoiado no suporte de partituras. Sem nome, apenas um fragmento de música. 4 compassos manuscritos, meia melodia, um começo, como se alguém tivesse acabado de se lembrar de como. Os aplausos deveriam soar como triunfo. Em vez disso, era um rugido surdo nos ouvidos de Júlia Andrade, ecoando como uma tempestade presa dentro de uma catedral. Ela estava atrás da pesada cortina de veludo, as costas pressionadas contra a parede fria de concreto, uma mão ainda tremendo. Ela havia conseguido tocar 3 minutos e meio de Bach. Mal. As notas se misturaram. Seu ritmo falhou 2 vezes. Sua mão esquerda travou em um certo ponto, paralisada por uma memória que ela não conseguia nomear. E embora a multidão aplaudisse educadamente, ela podia sentir a confusão deles. Por que ela está lá em cima? Isso foi intencional? Ela está bem? Ela não estava. Júlia não tocava piano há 18 anos. A festa deveria ter um pianista de classe mundial da Filarmônica de Berlim, mas um acidente de carro naquela tarde havia levado toda a equipe de eventos a um colapso. Sem tempo para trazer um substituto, a diretoria havia perguntado a Júlia, meio brincando, se ela ainda poderia tocar alguma coisa para o segmento de abertura. Ela sorriu rigidamente, claro, e então se trancou em uma sala de prática por 4 horas, tentando lembrar como seus dedos se moviam sem medo. Ela deveria ter recusado, mas o orgulho é um deus estranho. Ele te permite queimar em vez de se curvar. Nos bastidores, Júlia exalou lentamente e soltou as mãos. O último acorde ainda palpitava em suas palmas. Ela não queria pena. Ela queria ar. Ela saiu pela saída lateral do local, o frio da noite de Nova York cortando seu vestido como uma lâmina. O estacionamento da equipe estava quase vazio, exceto pelo zumbido baixo de algumas vans paradas. E então a música, suave, clara, frágil como o luar na água. Um piano, a mesma peça, mas desta vez tocada como deveria ser. Cada nota um sopro, cada pausa um batimento cardíaco. Ela seguiu o som. Atrás da doca de carga, em um compartimento de armazenamento, mal iluminado por uma lâmpada bruxuleante, estava um piano vertical desgastado, provavelmente arrastado para um ambiente e esquecido no caos, e tocando com os olhos semicerrados e uma postura que falava de antiga disciplina. Estava Elias Rocha. Ele não anotou a princípio. Seus dedos dançavam pelas teclas com a precisão de alguém que não precisava pensar, apenas sentir. Júlia ficou ali em silêncio atordoado, o frio esquecido. Não era apenas que ele era bom, era que ele tocava como se tivesse vivido dentro da música, como se a música o conhecesse, e não o contrário. Finalmente, ele levantou os olhos e a viu. O último acorde desapareceu nas sombras. Pensei que você tinha ido embora, ele disse suavemente. Fui. A voz dela era apenas um sussurro, mas então você tocou. Elias se levantou lentamente, tirando poeira imaginária de suas mangas. Não pensei que alguém ouviria isso, era Bach? Ele assentiu. Sua escolha esta noite. Você apressou as transições no meio. As mãos ficaram duras. Muita tensão nos ombros. Júlia cruzou os braços. Você estava ouvindo. Você estava gritando, Sra. Andrade. Não tocando. As palavras doeram. Não porque eram cruéis, mas porque eram verdadeiras. Ela respirou fundo. Como você conhecia a peça? Ele não respondeu de imediato. Toquei uma vez. Para alguém que importava muito tempo atrás. Uma pausa. Júlia deu um passo à frente. Sua voz mais baixa agora. Você não é apenas um zelador, é? Não mais do que você é apenas uma CEO, ele respondeu. Todos nós nos escondemos em uniformes. O silêncio entre eles se estendeu. Não era estranho, apenas denso, como uma nota sustentada por muito tempo, esperando a resolução. Então Júlia fez a pergunta que a rodeava desde a noite anterior. Por que você está aqui fazendo isso? Limpando pisos, polindo pianos, se escondendo nos bastidores. Elias não a olhou ao responder. Porque a vida é um ladrão. Ela tira o que você ama e te deixa com o que você precisa para sobreviver. E às vezes sobreviver se parece com empurrar um esfregão. A garganta de Júlia apertou. Essa é uma forma poética de dizer que você desistiu. Ele se virou então, não com raiva, mas firme. Eu não desisti. Eu dei tudo. Há uma diferença. E naquele momento, Júlia viu isso. Não apenas o homem que sabia tocar, mas o homem que havia parado. Não porque lhe faltava talento. Não porque ninguém acreditava nele, mas porque algo ou alguém importava mais. Ela engoliu em seco. Você deveria ter estado naquele palco esta noite. Elias balançou a cabeça. Não era meu lugar. Então onde é o seu lugar? Ela perguntou, dando um passo mais perto. Porque claramente não é atrás de um carrinho de material de limpeza. Ele a olhou, um lampejo de algo em seus olhos. Dor, talvez, ou algo mais antigo. Meu lugar, ele disse lentamente,
É ao lado da pessoa que mais precisa de mim. E com isso ele se afastou do piano como se a música tivesse terminado. Júlia ficou imóvel, a noite a pressionando. Ela pensou em todos os concertos que havia assistido, todos os prodígios que sua gravadora havia contratado, todos aqueles artistas brilhantes buscando a fama como se fosse oxigênio. Mas este homem havia tocado uma música que ela não conseguia esquecer. Então se afastou como se não fosse nada, ou talvez como se fosse tudo. Naquela noite, de volta à sua cobertura, Júlia não conseguia dormir. Ela se viu vasculhando bancos de dados, recortes de imprensa, programas de concertos antigos. Nenhum vestígio, nenhum nome, nada que conectasse um zelador chamado Elias Rocha a qualquer passado musical, exceto uma foto borrada. Um jovem, por volta dos 20 anos, tocando piano em um concerto de câmara em Montreal. O rosto era mais jovem, mas os olhos, a mesma tonalidade estranha, a mesma quietude. Legenda: E. Rocha, finalista do St. George Classical Showcase 2005. Abaixo, em letras pequenas, considerado uma estrela em ascensão. Desapareceu do circuito em 2009. Júlia recostou-se, o coração acelerado. Elias Rocha não era apenas um zelador. Ele era uma estrela caída, alguém que havia deixado o mundo esquecer que ele um dia brilhou. E de alguma forma, ela não queria esquecê-lo de jeito nenhum. Me diga a verdade, Júlia disse. Elias nem piscou. Apenas levantou os olhos da pia de aço inoxidável que estava esfregando na sala de descanso dos executivos. Sobre o quê? Sobre quem você é. Ela entrou completamente na sala, fechando a porta atrás de si. Porque passei as últimas 3 horas vasculhando todos os arquivos de concerto daqui até Montreal. E você não é apenas um cara que conhece bar. Você era E. Rocha, finalista, estrela em ascensão. Um nome que as pessoas pensavam que se tornaria lenda. Elias enxaguou o pano em silêncio. Você desapareceu em 2009. Ela continuou, a voz baixa e firme. Nenhum escândalo, nenhuma turnê de despedida, nenhuma entrevista. Você simplesmente sumiu. E agora está empurrando um carrinho pelos mesmos corredores onde pessoas que não chegam aos seus pés recebem aplausos de pé. Ele colocou o pano no chão, delicadamente, como se fosse porcelana. Você fez sua lição de casa. Sou minuciosa, ela disse. Não gosto de mistérios no meu prédio. Elias secou as mãos. Não sou um mistério, senhora. Andrade, sou apenas um homem fazendo seu trabalho. Não, Júlia disse dando um passo à frente. Você é um homem se escondendo, e eu quero saber por quê. Houve uma longa pausa. Então ele suspirou e se recostou no balcão, os braços cruzados frouxamente. Você já perdeu tudo o que fazia sentido em um único momento, Júlia disse. Nada. Você treina a vida inteira para dominar algo. Elias continuou, os olhos distantes. Você respira, dorme, sangra por isso. Então um dia não é mais o suficiente. Não porque você não é bom, mas porque a vida te entrega uma nova partitura e diz, toque isso em vez disso. E está escrita em uma tonalidade que você nunca viu. Qual foi o momento? Ela perguntou. Ele hesitou, então com uma quietude definitiva. Minha esposa, câncer. Ela faleceu na primavera de 2009. Nossa filha tinha 2 anos. O coração de Júlia apertou. Eu não podia fazer turnê com uma criança pequena. Não podia dar aulas e ainda estar lá quando ela acordava tossindo à noite. Tive que escolher, e você a escolheu. Ela sussurrou sem piscar. Outro silêncio, mas este era diferente, mais suave, reverente. Júlia engoliu em seco. Não sei se eu seria forte o suficiente para fazer isso. Você se surpreenderia com o que é capaz quando alguém pequeno precisa que você sobreviva. Ela sentou na beirada do balcão, de frente para ele. Então você desistiu de tudo. Eu desisti do palco, Elias disse. Não da música. Onde está ela agora? Ela perguntou. A música? Seus olhos se moveram para ela, depois para longe, na maioria das vezes quietos. Às vezes ela acorda quando ela ri ou quando ela dorme, mas eu não toco mais. Por que não? Porque quando sento ao teclado agora, ouço tudo o que perdi. Júlia o olhou por um longo momento, então disse suavemente, você está enganado. Elias arqueou uma sobrancelha. Você não ouve o que perdeu, ela disse. Você ouve quem você amou. Não é a mesma coisa. A sala parecia pesada, sagrada, como se estivessem no meio de uma catedral onde nenhum dos dois pretendia entrar. Elias a estudou. Como você sabe disso? A voz de Júlia tremeu, porque eu também parei de tocar há muito tempo por motivos diferentes. Mas o silêncio é familiar. Ele não disse nada. Eu tinha 12 anos, ela disse, os olhos fixos no chão. Meu pai era compositor, brilhante, mas quebrado. A música era seu Deus e sua maldição.
Ele passava dias em transe maníaco, então voltava para casa e destruía tudo o que escrevia. Uma noite, eu errei uma nota. Ele disse: "Não toque mais nesse piano até que valha a pena ser ouvida." Nunca mais toquei depois disso. A mandíbula de Elias se contraiu. "Você ainda acredita nele?" Júlia levantou o olhar. "Não sei, mas ainda o ouço." Elias caminhou até a pia, enxaguou as mãos novamente, então desligou a água com um clique suave. "Você já tocou para alguém que não sabe quem você é?" Ele perguntou. "Não." "Então talvez seja isso que ambos estamos perdendo." Na noite seguinte, Júlia voltou ao saguão bem depois da meia-noite. O piano brilhava sob as luzes baixas, intocado. Ela sentou, deixou as mãos pairarem sobre as teclas. Então, suavemente, com cautela, começou a tocar. As primeiras notas foram hesitantes, como alguém testando a linguagem depois de anos de silêncio, mas ela continuou. Suas mãos lembravam mais do que sua mente. Então, um segundo par de mãos se juntou às dela. Não intrusivo, não exibicionista, apenas ali, elevando a melodia onde ela a deixava cair, construindo uma harmonia que a envolvia como uma segunda chance. Ela não levantou o olhar, não precisava. Elias sentou ao lado dela, a expressão ilegível, tocando como se o passado não estivesse perseguindo nenhum dos dois. Eles tocaram juntos, uma colcha de retalhos de ritmos quebrados e escalas meio lembradas, e ainda assim, de alguma forma, era lindo. Quando terminaram, nenhum dos dois falou por muito tempo. Então Elias disse: "Sua mão esquerda ainda se tensiona quando você está incerta." Júlia soltou um suspiro que não havia percebido que estava segurando. "O mesmo acontece com meu coração." Ele a olhou. "Os dois geralmente estão conectados." Ela se virou para encará-lo. "Que peça acabamos de tocar?" "Não sei," ele disse. "Nós a criamos." Júlia sorriu. Não o sorriso ensaiado da sala de reuniões, mas algo real, cansado, caloroso. "Talvez devêssemos terminá-la algum dia." Elias assentiu. "Talvez já tenhamos começado." Mais tarde, enquanto Júlia subia sozinha no elevador para o último andar, ela percebeu algo que não sentia há muito, muito tempo. Esperança. Não parecia alto ou grandioso, apenas como uma chave girando suavemente dentro de uma porta que ela não tocava há anos, e em algum lugar, no fundo dos ecos de Chopin, Bach e da voz de seu pai, ela ouviu uma melodia diferente, uma que não pertencia a perdas, uma que talvez, só talvez, pertencesse a ela. A primeira coisa que Júlia notou foi que o apartamento dele não parecia pertencer a um zelador. Não era caro, nem grande, nem particularmente estiloso, mas era vivido, aconchegante. Cada superfície estava limpa. Um sofá desgastado ficava sob uma parede coberta de partituras emolduradas, e uma estante de livros de segunda mão cedia sob o peso de partituras clássicas e livros infantis. O leve cheiro de canela pairava no ar, e em algum lugar no fundo, uma chaleira começava a assobiar. Mas a peça central da pequena sala de estar era um piano, vertical, modesto, mas bem cuidado, aninhado sob uma janela onde a luz do sol caía como uma cortina dourada. Júlia não tinha a intenção de entrar. Ela só tinha acompanhado Elias até em casa depois de um jantar improvisado, hambúrgueres, nada chique, mas Luna puxou sua mão e disse: "Venha ver minha parede de música." E antes que Júlia pudesse dizer não, ela já estava lá dentro. Agora, ela estava imóvel, os olhos fixos no piano. Foi ali que tudo começou. Elias disse suavemente, passando por ela com 2 xícaras de chá. Luna deu os primeiros passos em direção àquele banco. "Eu estava praticando Chopin." Luna radiou de orgulho. "Eu toquei o dó grave. Foi mágico." Júlia sorriu, então deu um gole no chá. "Cheira a memórias aqui." Elias sentou-se em frente a ela. "É o que o luto é na maioria dos dias. Memória com bordas afiadas." Luna pulou, segurando algo com as 2 mãos. Uma pasta grossa com bordas desfiadas e papéis de música espiando. "As músicas do papai," ela anunciou. "Bem, metade delas. Ele diz que a maioria está dormindo." Júlia arqueou uma sobrancelha. "Dormindo?" Elias esfregou a nuca. "Ideias inacabadas que nunca persegui. Melodias que eu estava muito cansado ou com muito medo de terminar." Júlia pegou a pasta gentilmente. A primeira página era uma melodia delicada, escrita à mão em lápis, notas espiralando pelo pentagrama como sussurros. Terminava abruptamente no meio de uma frase. "Você escreveu isso." Ele assentiu. "Uma vida atrás." "É lindo." Ela traçou o compasso final com a ponta do dedo. "Mas para muito cedo." Elias encolheu os ombros. Muitas coisas pararam. Aquele silêncio novamente. O tipo que diz mais do que alguém ousa. Então Luna disse suavemente: "Papai costumava tocar à noite quando pensava que eu estava dormindo. Eu sempre ouvia." Júlia virou-se para ela. "Você toca?"
toca também? Eu tento, Luna disse orgulhosamente, mas meus dedos são curtos. Eles vão crescer, Elias disse, e já sabem mais do que a maioria dos corações das pessoas. Mais tarde, depois que Luna foi para a cama, cantarolando para si mesma enquanto desenhava cavaleiros e rainhas e pianos com asas, Júlia se viu no banco. Ela sentou-se ao lado de Elias na penumbra, a partitura ainda aberta diante deles. Por que essa? Ela perguntou. Por que não terminar? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Porque eu a escrevi para alguém a quem nunca pude dizer adeus, ele finalmente disse. E terminá-la parecia definitivo, como se ela realmente tivesse partido. Júlia não perguntou quem. Ela não precisava. Ela colocou a mão nas teclas, hesitante, cuidadosa. Eu acho, ela disse lentamente, que algumas músicas não são feitas para serem finais. Elas são feitas para serem portas abertas. Ele a olhou. Você acha que eu deveria terminá-la? Não, ela respondeu. Eu acho que deveríamos. Uma respiração, uma pausa, uma faísca. Então, como folhas pegas pelo mesmo vento, suas mãos se moveram juntas, preenchendo os compassos em branco, testando variações, construindo camada sobre camada de som. Não perfeitamente, mas com verdade. Não era mais sobre habilidade, era sobre presença. Em um certo ponto, Elias parou. Você modulou cedo. Eu sei, ela sorriu. Pareceu certo. Ele balançou a cabeça com falsa desaprovação. Você está quebrando as regras. Regras nunca criaram um filho sozinha. Ela disse suavemente. Regras não te mantiveram inteiro quando seu mundo desmoronou. Elias a olhou. Não, mas a música sim. O relógio bateu meia-noite antes que qualquer um deles percebesse. Elias se levantou espreguiçando. Os compromissos de Luna são cedo amanhã. Júlia assentiu, levantando-se. Obrigada por tudo isso. Ele a acompanhou até a porta, mas um pouco antes de ela sair, ela se virou. Estive pensando no que você disse sobre sobrevivência e sacrifício e percebi algo. O que é? Que você não apenas desistiu de algo, ela disse. Você se entregou pedaço por pedaço para construir algo maior que você. Ele não falou. Você não está inacabado, Elias. Você está apenas esperando a pessoa certa para virar a página. Ele engoliu em seco. Talvez seja a hora. Ela entrou no corredor. Boa noite, Sr. Rocha. Ele sorriu levemente. Boa noite, Sra. Andrade. E quando a porta se fechou entre eles, Júlia percebeu que não se sentia tão assustada ou tão viva há anos. Não por quem ele era, mas por quem ela era com ele. Naquela noite, em sua cobertura, Júlia sentou sozinha ao seu próprio piano, intocado por mais de uma década. Ela abriu a tampa, colocou as mãos nas teclas e terminou a frase que ele havia começado. A próxima visita de Júlia não foi planejada. Ela disse a si mesma que estava apenas passando depois de uma reunião com um cliente no centro. Mas a verdade é que o silêncio em sua cobertura havia se tornado ensurdecedor novamente e ela estava começando a perceber algo. Às vezes, não era a música que se sentia falta. Às vezes, eram as pessoas que te faziam querer ouvir. Quando Elias abriu a porta, Luna correu para Júlia com um abraço entusiasmado, quase derrubando sua bolsa. Você voltou? A garota radiou. Eu estava praticando a nova peça. Dei um título a ela. Júlia se agachou até o nível dela. É? Qual é? Luna segurou uma folha de papel com letras grandes e coloridas. A canção que nunca dorme. Elias levantou uma sobrancelha divertida por trás dela. As habilidades de nomeação dela são dramáticas. Júlia sorriu. Não, ela entende algo que a maioria dos compositores esquece, que a verdadeira música não termina quando as notas param. Luna girou, rindo. Eu sabia que você ia entender. Eles se reuniram ao redor do piano novamente, desta vez, à luz do dia. Júlia notou Luna sentada com uma postura surpreendente, os dedos levemente apoiados nas teclas. Elias sentou-se ao lado dela, ajustando seu pulso com a delicadeza de um artesão. Pronta? Ele perguntou. Luna assentiu, começando com a mão esquerda. Os padrões fora do ritmo. Eu a ouço em terços, não em quartetos. Júlia inclinou a cabeça. Você ouve isso? Luna deu um encolher de ombros modesto. Está lá, se você ouvir com os olhos fechados. Elias sorriu. Ela tem o que os professores costumavam chamar de ouvido absoluto. Sabe quando uma nota está um quarto de tom acima. Júlia cruzou os braços, observando a garotinha tocar um arpejo quebrado, como se estivesse desvendando um mapa de tesouro. Você não me disse que ela era talentosa, Júlia disse. Ela não é um troféu, Elias respondeu.
Ela é apenas Luna. Júlia encontrou os olhos dele. Essa é a coisa mais bonita que um pai pode dizer. Depois da prática, Luna se aninhou no sofá com um bloco de desenho. Ela desenhou suas figuras caprichosas usuais, pianos com asas, notas musicais em forma de coração. Uma mulher com cabelos vermelhos esvoaçantes, rotulada como Rainha Júlia. Júlia riu quando viu. Nunca fui da realeza antes. Você usa saltos altos como uma rainha. Luna disse simplesmente. Elias entrou com chocolate quente e o colocou com um sorriso. Ela só chama as pessoas de rainha quando as fazem se sentir seguras. Júlia piscou. Isso é um grande elogio. Ela não diz isso com frequência. O tom de Elias era baixo. Luna levantou os olhos. Eu costumava chamar a mamãe assim também. A sala ficou em silêncio. Não em constrangimento, mas em reverência. Júlia sentou-se ao lado dela. Você se lembra dela? Pequenas coisas, Luna sussurrou. Ela cheirava a chá de laranja e a voz dela soava como canções de ninar. Às vezes, quando o papai toca músicas lentas, eu acho que ela está na sala. Júlia estendeu a mão, gentilmente afastou uma mecha de cabelo da testa da menina. Ela parece alguém que deixou muito amor para trás. Ela deixou, Elias disse da porta. Sua voz não estava quebrada, mas havia uma dor nela, um vazio que havia aprendido a ecoar suavemente em vez de gritar. Mais tarde, quando Luna foi para seu quarto para uma soneca, Júlia se aproximou da estante. Ela passou os dedos por encadernações gastas, programas antigos, fotos de Elias e Luna em parques e salas de espera de hospitais, e bolos de aniversário com velas desiguais. Mas o que chamou sua atenção foi um diário desbotado com uma fita vermelha dobrada dentro. Ela o abriu cuidadosamente e encontrou páginas de música, mas também palavras, letras, notas manuscritas, cruas, inacabadas nas margens, rabiscos e revisões. Uma frase se repetia várias vezes. O que perdemos se torna o que amamos mais profundamente. Ela se virou. Você também escreveu letras. Elias, servindo chá, assentiu antes que o silêncio ficasse muito alto. Ela ergueu o livro. Você deveria terminar isso. Eu escrevi isso quando Sara estava no hospital, ele disse, sem olhar nos olhos dela. Eu não podia consertar o corpo dela, mas tentei dar a ela uma canção de ninar forte o suficiente para ficar para trás. A garganta de Júlia apertou. Você já cantou para Luna? Uma vez e ela chorou. Ela disse que soava como um adeus. Júlia sentou-se ao lado dele. Talvez agora possa soar como lar em vez disso. Houve uma pausa. Então ela está piorando, Elias disse. Júlia parou. Mais ataques ultimamente. Falta de ar mais curta. A cor dela desaparece mais rápido. Os médicos estão falando sobre opções, mas você não pode pagar por elas. Eu não posso me dar ao luxo de ter esperança, Júlia. Esse é o custo que mais me assusta. Ela o olhou e pela primeira vez, seus instintos de negócios não saltaram para soluções. Ela não ofereceu um cheque, nem uma referência, nem um jato particular. Ela disse, então me deixe sentar com você no meio desse medo. Você não deveria ter que carregar isso sozinho. A mandíbula de Elias se apertou. Não estou acostumado a pessoas ficarem paradas quando as coisas ficam difíceis. Então serei a primeira, ela sussurrou. Naquela noite, quando Júlia estava prestes a sair, Luna se mexeu do seu cochilo. Júlia se ajoelhou ao lado dela, sussurrando. Quer que eu te cubra de novo? Luna assentiu com os olhos sonolentos. Enquanto Júlia puxava o cobertor sobre ela, Luna estendeu a mão e disse, você pode tocar aquela música meio acabada de novo amanhã? Aquela que o papai começou. Júlia sorriu. Claro! A voz de Luna era suave, sonolenta. Acho que essa música está ajudando o papai a voltar à vida. O coração de Júlia se apertou. Eu acho que está me ajudando também, ela sussurrou. Quando Júlia saiu naquela noite, ela não pegou o elevador para sua cobertura e serviu um copo de vinho. Ela foi para casa, sentou-se ao seu piano e abriu uma página em branco. Ela escreveu a primeira linha de uma nova melodia e abaixo dela, em letra cursiva, para a menina com o ouvido perfeito e o pai que está aprendendo a ouvir novamente. Começou como um sussurro, um link compartilhado em um grupo de bate-papo, um clipe granulado enviado entre estagiários. Então, um incêndio. Ao meio-dia, o vídeo havia chegado a todos os andares da Harmonia Records, dos cubículos apertados da contabilidade às janelas brilhantes da suíte executiva. A legenda dizia,
quando o zelador toca um dueto com a CEO e o piano se lembra. E logo abaixo da legenda, 3 palavras não ditas ecoavam em cada comentário: música, amor, fogo. Aí uma frase final: é romance ou demissão à espreita? Júlia Andrade estava em seu escritório, a tela congelada no meio do quadro. O vídeo tinha 38 segundos. Nele, ela estava sentada ao lado de Elias no piano de cauda do saguão, suas mãos deslizando sobre as teclas enquanto ele adicionava uma harmonia suave por baixo. Seus olhos se encontraram brevemente. Não havia som além da música, sem palavras, apenas conexão. A câmera havia sido angulada através da parede de vidro da cabine de segurança. Amadora, instável, com zoom. Sim, mas a intimidade era inegável. Jéssica, sua assistente, estava ao lado dela como um soldado em uma tempestade. Está circulando no Slack interno, nas redes sociais. Até o Reddit tem um tópico. Sinto muito, Júlia. Alguém deve ter vazado das filmagens noturnas. A equipe de segurança está investigando. Júlia exalou lentamente. Quantas visualizações? Mais de 200 mil, apenas de compartilhamentos privados. O algoritmo pegou esta manhã e os comentários. Jéssica hesitou. Estão misturados. Alguns são de apoio. A maioria está especulando. Fofocas de escritório, dinâmicas de poder. Você sabe como essas coisas funcionam. Júlia se virou da tela. Os membros do conselho sabem? Eles ligaram 6 vezes. Ricardo deixou uma mensagem pedindo uma conversa franca esta noite. Júlia fechou os olhos. Claro que sim. Ela encontrou Elias na escada de serviço 2 horas depois, limpando os corrimãos com eficiência prática. Ele não levantou a cabeça quando ela entrou. Eu estava me perguntando quando você viria. Júlia estendeu o celular. Está em todo lugar, eu sei. Você sabia que alguém nos gravou? Descobri esta manhã. Alguém na folha de pagamento piscou para mim e disse: belo dueto, maestro. Pensei que ele estava tendo um derrame. Júlia não sorriu. Isso não tem graça. Não, não tem. Ela se aproximou, a voz baixa. Estão transformando isso em algo que não é. Transformando você em algo que você não é. Estão dizendo que você está me usando, ou que estou manipulando você, ou que sou um projeto que você assumiu para consertar sua imagem pública. Ele finalmente a olhou. E o que você acha que é? Júlia piscou. Acho que é real. Seja o que for, é a coisa mais honesta que toquei em anos. Elias a estudou. Então por que você parece que já está fugindo disso? A voz dela falhou. Porque eu sei como isso termina. Diga-me, eles vão arrastar meu nome. Questionar meu julgamento, minha liderança, tudo o que construí. E você acha que eu não sei como é isso? A voz dele estava calma, mas afiada agora. Eu desisti da única coisa pela qual fui elogiado. Eu desapareci para que minha filha pudesse respirar. Você acha que eu não sei o que significa ver uma vida se dissolver? Ela desviou o olhar. Eu não pedi por isso. Não, ele disse. Mas você jogou por isso. Você apareceu por isso. E agora você quer se esconder. Estou tentando te proteger. Ela retrucou. Não, Elias respondeu. Você está tentando proteger sua imagem e está me usando como motivo para recuar. Aquilo a atingiu como um tapa. Ele não recuou. Deixe-me perguntar algo, Júlia. Quando foi a última vez que você ficou em algo bagunçado? Algo que você não podia roteirizar, não podia agendar, não podia controlar? A boca dela se abriu, depois se fechou. Foi o que pensei. Ela recuou, os braços cruzados como uma armadura. Você não tem ideia da pressão que estou sofrendo. Você está certa, ele disse. Eu só sei como é ser deixado de pé quando alguém vai embora. Uma pausa. Então Júlia sussurrou. É isso que você pensa que vou fazer? Não penso, Elias disse. Eu vejo. Na manhã seguinte, as manchetes estouraram nos sites especializados. Balada de poder ou desequilíbrio de poder. CEO Júlia Andrade flagrada em momento íntimo com zelador. Harmonia Records enfrenta reação negativa sobre limites no local de trabalho. Dueto viral gera inquérito de ética. Dentro da sede da Harmonia, sussurros seguiram Júlia por todos os corredores. Ela não precisava ouvir as palavras. Ela as sentia. A reunião do conselho estava marcada para as 16 horas. Ela entrou na sala 20 minutos antes, sentou-se à cabeceira da mesa. Esperou. Um por um, eles entraram. Ricardo Andrade, presidente do conselho e irmão de seu falecido pai, entrou por último. Júlia, ele disse secamente sentando-se. Precisamos abordar a percepção. Claro, ela disse calmamente. Emitiremos um comunicado esclarecendo seu relacionamento com o Sr. Rocha como não romântico e descreveremos nossa política de tolerância zero daqui para frente. Júlia levantou o olhar. É romântico. Silêncio. Não vou mentir para limpar o desconforto de vocês, ela disse.
Sentei-me àquele piano porque senti algo real. Não tenho vergonha disso. Ricardo franziu a testa. Isso pode custar milhões à empresa. Júlia encontrou o olhar dele. Então talvez devêssemos perguntar por que construímos algo tão frágil que um único momento de humanidade pode abalá-lo. Uma pausa. Você está cometendo um erro, Ricardo alertou. Não, ela disse. Estou escolhendo algo diferente pela primeira vez. Mais tarde, naquela noite, Júlia estava do lado de fora do prédio. Sem imprensa, sem comitiva, apenas ela sozinha sob o céu cinzento da cidade. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Elias. Nós perdemos algo hoje, não perdemos? Ou talvez finalmente paramos de fingir que nunca o tivemos. Ela olhou para a tela, então digitou. Não quero te perder. A resposta dele veio rapidamente. Então não perca. Mas não era tão simples, porque quando ela bateu na porta do apartamento dele na noite seguinte, não houve resposta. Uma vizinha disse que ele havia feito as malas, algo sobre uma viagem ao hospital. O peito de Júlia apertou e pela primeira vez em anos, a mulher que havia construído um império correu. O corredor cheirava a antisséptico e a medo antigo. Júlia odiava hospitais, as luzes bruxuleantes, o silêncio mecânico, o jeito como as pessoas sussurravam, como se o próprio ar pudesse se quebrar sob pressão. Ela encontrou Elias na ala pediátrica, quarto 312. A porta estava entreaberta. Ela fez uma pausa antes de empurrá-la. Lá dentro, Elias estava sentado ao lado da cama de Luna, uma mão firmemente apertada na dela, a outra cobrindo os olhos. Seus ombros subiam e desciam em um ritmo superficial e trêmulo. Luna estava pálida, muito pálida. Tubos de oxigênio emolduravam seu rosto. O monitor cardíaco apitava constantemente, mas mais suave do que deveria. Um urso de pelúcia estava aninhado sob seu braço. Júlia entrou silenciosamente. Elias, ele levantou o olhar. Seu rosto estava oco e marcado. Como você soube? Ela disse gentilmente. Seu vizinho, você não respondeu minha mensagem. Ele piscou como se tivesse esquecido o que era um telefone. Desculpe. Ela se aproximou da cama, os olhos na garotinha. Como ela está? Crítica, ele sussurrou. O ataque foi mais forte do que o normal. O oxigênio caiu rápido. Eles tiveram que entubá-la antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. O coração de Júlia apertou. Ela está acordada? Ela estava, ele disse. Ela continuava pedindo a música, aquela que estávamos compondo juntos. A voz dele falhou. Eu não consegui terminar, ele sussurrou. Eu prometi que terminaria, mas eu não consegui. Júlia pegou a mão dele. Então vamos terminar agora. Ele a olhou, as lágrimas nos olhos, mas sem cair. Você acha que ela vai nos ouvir? Eu acho que o amor viaja, Júlia disse. Mesmo através de vidros e fios e máquinas apitando. Especialmente então. Eles sentaram-se ao lado da cama de Luna, lado a lado, sem piano, sem teclas. Apenas duas mãos batendo o ritmo suavemente no cobertor dela. Uma melodia, uma harmonia, sussurros de uma canção de ninar que ainda estava nascendo. E quando Elias finalmente cantou, a voz baixa, enferrujada por anos de silêncio, Júlia cantou com ele. O céu está escuro, mas não por muito tempo. As estrelas ainda brilham. Você dorme, minha luz, enquanto eu ficarei para tocar o amanhecer em seu dia. Luna não abriu os olhos, mas seus pequenos dedos se contraíram, apenas ligeiramente. Júlia sentiu o menor aperto em sua palma. Ela ouviu. A voz de Júlia se quebrou em um sorriso. Ela sempre ouve. Algumas horas depois, o médico entrou. A expressão contida, mas gentil. Seus sinais vitais estão estabilizando, ele disse. A medicação está ajudando, mas isso não é sustentável a longo prazo. Ela precisará de um tratamento mais avançado. Uma equipe de especialistas, provavelmente fora do estado. Elias se levantou. Quanto tempo temos? Algumas semanas, talvez menos, se outro episódio ocorrer antes que seu sistema se recupere. Você deveria se preparar. A porta se fechou. O silêncio engoliu o quarto novamente. Elias se encostou na parede. Não posso pagar Boston. Não posso nem pagar uma segunda visita à emergência. Júlia deu um passo à frente. Então me deixe ajudar. Não posso te pedir isso. Você não pediu, ela disse. Estou oferecendo. Ele a olhou, a dor piscando em cada linha do seu rosto. Você sabe como é ter sua dignidade medida em faturas? Ela estendeu a mão, tocou o rosto dele. Você sabe como é ter dinheiro e ainda se sentir inútil? Aquilo o deteve. Eu estive em salas de reuniões tomando decisões de milhões de dólares enquanto minha alma implorava por algo real. Ela sussurrou. Não me roube a chance de finalmente dar algo que importa.
Uma pausa. Então Elias a puxou para um abraço feroz e silencioso. Não romântico, não contido, apenas humano. Duas pessoas se abraçando à beira do medo. No dia seguinte, Júlia liberou sua agenda, ligou para todos os contatos que tinha em cardiologia pediátrica, doou anonimamente para a fundação do hospital para acelerar a transferência de Luna. Mas ela não apenas escreveu cheques. Ela sentou-se ao lado de Luna, contou histórias, trouxe livros de colorir e fones de ouvido com cancelamento de ruído, leu-lhe notas musicais como contos de fadas, e lentamente o quarto 312 deixou de cheirar a medo. Começou a cheirar a esperança. 3 dias depois, Luna foi aprovada para transporte. A equipe de especialistas em Boston a receberia dentro de uma semana. Júlia voltou à Harmonia Records naquela noite para assinar um documento final, transferindo seu poder de voto. O conselho a havia forçado a sair. Eles chamaram de transição mutuamente acordada. Ela chamou de preço da honestidade. Enquanto ela arrumava seu escritório, Jéssica entrou silenciosamente. Você não precisa ir assim. Sim, preciso, Júlia disse. Eles construíram esta torre sem espaço para pessoas como Elias ou Luna, ou até mesmo eu, honestamente. Jéssica hesitou. Então lhe entregou uma pasta. Isso chegou hoje pelo correio. Cartas de fãs de pessoas que assistiram ao vídeo. Eles não estavam zombando, estavam comovidos. Eles disseram que ela os fez sentir novamente. Júlia sorriu suavemente. Então talvez eu finalmente fiz algo que valeu a pena. Ela deixou o prédio naquela noite com uma caixa debaixo de um braço e a antiga pasta de composições de Elias debaixo do outro. Na próxima vez que o viu, eles estavam parados do lado de fora do carro que levaria Luna para Boston. Luna parecia mais forte, ainda pequena, ainda lutando, mas seus olhos estavam brilhantes, seu sorriso firme. Senhorita Júlia, ela disse puxando sua manga, você virá me visitar depois que eu tiver meu coração novo? Júlia se ajoelhou. Estarei lá no dia em que ele começar a bater. Luna se inclinou e sussurrou, traga a música. Elias ficou por perto, observando tudo, seus olhos marejados, mas sua postura orgulhosa. Obrigado, ele disse baixinho. De nada, ela respondeu. Mas eu não a salvei. Você fez todos os dias. Você apareceu quando foi difícil. É assim que o amor se parece. Ele a olhou. Realmente a olhou. Você me salvou. Eles ficaram ali por um longo tempo depois que o carro se afastou. Sem pressa, sem palavras. Apenas música ecoando entre eles sem som. Naquela noite, Júlia sentou-se ao seu piano sozinha. Ela pegou uma folha em branco. No topo, ela escreveu Finale, a canção que nunca dormiu. E abaixo, em caligrafia, para a menina que lutou para respirar e o homem que nunca parou de ouvir. A sala estava mais fria do que ela se lembrava. A mesa da sala de reuniões, 12 metros de nogueira e ego polido, jazia como um monumento ao controle. Ao redor dela, os rostos eram familiares, mas mais frios agora, tensos pelo desconforto e pelos sussurros de escândalo. Júlia sentou-se sozinha à cabeceira, as costas retas, os dedos entrelaçados, não como uma CEO, mas como uma mulher que já havia se desprendido. Ela vestia azul marinho, sem joias, sem maquiagem, sem máscara, porque isso não era uma negociação, era um acerto de contas. Ricardo Andrade pigarreou primeiro, sentado em frente a ela como um juiz em uma sentença. A percepção não melhorou. Ele começou. Apesar de seus esforços para manter o silêncio, a narrativa ganhou vida própria. Estou ciente, Júlia disse calmamente. Ele apontou para um pacote legal na mesa. Nós elaboramos um acordo de separação mútua. Você se demite sem mais barulho. Em troca, garantimos que sua reputação permaneça intacta, sua indenização permaneça integral, e a imprensa recebe uma versão limpa da sua saída. Alguém mais interveio. Margarida Lima, vice-presidente de marketing. Podemos apresentar isso como sua escolha. Um desejo de crescimento pessoal, talvez até enquadrá-lo como filantrópico. Diga que você está buscando programas de alcance musical. Júlia não piscou. Vocês querem que eu minta? Nós queremos proteger a empresa, Ricardo corrigiu. E francamente, proteger você. Júlia inclinou-se para a frente. Vocês querem que eu apague a verdade porque ela os deixa desconfortáveis? Porque eu fiz algo humano em um lugar construído para máquinas? Porque eu sentei em um piano e senti algo real na frente de alguém que não estava usando terno? A voz de Margarida se endureceu. Não estão pedindo que você se desculpe por sentimentos. Estão pedindo que assuma a responsabilidade pelo risco que introduziu. Não há risco em amar pessoas, Júlia disse, sua voz cortando a sala. O risco é fingir que não as amamos. Silêncio. Ricardo fechou a pasta com um estalo. Então, vamos parar de
fingir. Se você rejeitar este acordo, procederemos com um voto de desconfiança. Você será removida com justa causa. Isso afeta não apenas sua indenização, mas seu legado. Júlia exalou lentamente. Eu carreguei esta empresa através de processos judiciais, quedas de mercado e colapsos de artistas. Trabalhei 18 horas por dia por anos. Construí marcas que superaram as expectativas, mentorei estagiários que se tornaram vice-presidentes. E agora vocês querem que eu vá embora porque amei alguém que vocês não viram chegar. A voz dela diminuiu. Deixe-me perguntar algo, Ricardo. Quando nos tornamos tão temerosos da graça? Ele recuou. Margarida desviou o olhar. Júlia se levantou. Não vou assinar sua mentira. E não vou implorar para ficar. Se ser humana me custa meu lugar nesta mesa, então construirei uma melhor. Em algum lugar onde pessoas como Elias Rocha não precisem desaparecer para sobreviver. Em algum lugar onde a música ainda importa. Ela pegou em sua bolsa e colocou um pequeno envelope na frente de Ricardo. O que é isso? Ele perguntou. Uma doação pessoal para a Fundação Harmonia, Júlia disse. Para financiar educação musical para crianças carentes. Dê o nome que quiser, mas não a desperdicem. Então ela se virou para o resto da sala. Estou indo embora não porque tenho vergonha, mas porque me lembrei de quem sou. Ninguém se moveu enquanto ela saía. Ela não pegou sua placa de identificação. Não disse adeus, porque alguns finais não precisam de pontuação. Apenas propósito. Ela ficou do lado de fora do prédio por um bom tempo, observando seu reflexo no vidro espelhado. Não parecia em nada com a mulher que havia entrado naquela torre 10 anos atrás. Aquela mulher havia sido faminta, ambiciosa, brilhante e solitária. Esta estava desperta. E enquanto ela pisava na calçada, sob a luz da tarde, Júlia Andrade não se sentia como se estivesse caindo. Ela se sentia como se estivesse retornando. Naquela noite, ela encontrou Elias sentado em um banco de parque, logo depois dos jardins do hospital. Fones de ouvido no pescoço, os olhos no horizonte. Ela não falou de imediato, apenas sentou-se ao lado dele. Depois de um tempo, ele disse: "Você não está usando a armadura hoje. Deixei-a em uma sala de reuniões no centro." Ela respondeu. Ele a olhou. "O que aconteceu?" "Eu me demiti." Uma longa pausa. Então ele disse: "Eles vão se arrepender." "Não," Júlia disse. "Mas eu não vou." Ele a olhou completamente agora. "Você está diferente." "Eu me lembrei de algo," ela disse. "Que o título ao lado do seu nome não significa nada se te custa a música dentro de você." Elias se virou. Sua voz, quando veio, era baixa. "Eu não queria ser o motivo pelo qual você perdeu tudo." "Você não foi," Júlia respondeu. "Você foi o motivo pelo qual eu o encontrei." Ele ficou imóvel. "Eu vi você lutar por sua filha," ela continuou. "Ouvi você tocar músicas que não tocava há anos. Vi você reconstruir sua alma nota por nota. E em algum lugar nisso percebi que queria tocar de novo também. Não apenas piano, vida." Uma brisa passou entre eles. Então Elias disse suavemente: "Ela vai para Boston amanhã. Estou com medo." "Nós também estamos," Júlia disse. "Mas fazemos isso de qualquer maneira. É isso que o amor faz." Ele finalmente sorriu. "Você realmente largou tudo." "Não larguei," ela disse. "Me formei." Ele riu, e pareceu o primeiro suspiro verdadeiro que qualquer um deles havia dado em semanas. Júlia pegou no bolso do casaco e tirou um pequeno envelope. "O que é isso?" ele perguntou. "Um convite." Elias o abriu. Dentro, um cartão manuscrito. Celebração de novos começos. Apresentando Elias Rocha ao vivo na Capela Lincoln. Apenas uma noite. Renda em benefício do Fundo Luna para musicoterapia pediátrica. Ele ficou olhando, chocado. "Júlia, eu não toco para uma plateia há anos." Ela encontrou os olhos dele. "Então deixe-os te conhecer." Ele segurou o cartão como se fosse frágil. "Sagrado. Por que eu? Porque as pessoas precisam ouvir como soa a cura." Elias engoliu em seco. "E se eu falhar?" Ela estendeu a mão para a dele. "Então fale na frente de pessoas que te amam. Esse é o tipo mais seguro." Eles ficaram em silêncio depois disso. Mas não era um silêncio vazio. Estava cheio de promessas. E enquanto o sol se punha, Elias sussurrou: "Você acha que ela vai ficar bem?" Júlia apertou a mão dele. "Eu acho que ela tem o coração mais forte que já conheci. E ele está apenas esperando por uma melodia que vale a pena crescer." O apartamento estava quieto, silencioso demais para uma manhã de sábado. Elias estava na porta de sua minúscula cozinha, olhando para o pedaço de papel dobrado que Luna havia deixado no balcão. Não eram seus habituais rabiscos em guardanapos
grampos ou rastros de giz de cera em caixas de cereal. Isso era diferente. Era uma carta cuidadosamente dobrada, endereçada em letras trêmulas e maiúsculas. Para o papai, de Luna, mais sério desta vez. Suas mãos tremeram ligeiramente ao abri-la. Querido papai, se eu não acordar depois de Boston, não fique triste. Eu sei que eu fui sua música, mas você é a minha também. Então, se eu não puder terminar nossa música, eu quero que você prometa. Prometa que você a tocará para mim um dia. Não sozinho, mas na frente das pessoas, como a mamãe costumava dizer. Onde o amor pode ecoar. Diga à senhorita Júlia obrigada por encontrar sua música. E diga a ela que eu a acho bonita, mesmo quando ela está brava. PS. Coloquei algo debaixo do piano. É para quando você estiver pronto. Eu te amo mais que marshmallows. Com amor, Luna, a garota mais corajosa que você já conheceu. Elias sentou-se, a carta ainda na mão, o ar pesado ao redor dele. Seus olhos se desviaram para o canto da sala de estar, onde seu piano vertical estava empoeirado e em silêncio por muito tempo, mas nunca desamado. Ele se ajoelhou ao lado dele, puxou o painel de madeira empenado debaixo das teclas. Dentro, cuidadosamente guardado em uma caixa de joias que pertencia à mãe dela, estava uma única chave de latão e um bilhete. Use isso quando sentir vontade de ser barulhento de novo. Um coração, um rabisco dele no piano e um sol sorridente desenhado sobre a palavra barulhento. Elias riu em meio às lágrimas. Aquela chave não era apenas uma chave, era a chave reserva da capela. A Capela Lincoln era mais um rumor do que um local. Um salão escondido na beira do parque da cidade. Outrora um santuário para almas perdidas e estudantes de música que não podiam pagar o Carnegie. Estava fechada há anos, então reaberta silenciosamente por uma organização sem fins lucrativos que Júlia havia financiado discretamente sob um nome diferente. Quando Elias chegou, ele esperava que o espaço estivesse vazio, mas quando ele entrou, o ar carregava algo à espera. O piano de cauda estava no centro do palco, sua superfície ainda brilhando apesar da idade do local. Mas o que o deteve não foi o piano, foi a carta sentada em seu banco. Ele reconheceu a caligrafia antes mesmo de abri-la. Júlia, eu não sabia como consertar o que estava quebrado entre nós, mas talvez não precise ser consertado, apenas música. Luna acredita em ecos. Ela acredita no tipo de amor que ecoa mesmo depois que o som se foi. Então, eu reservei o espaço, acendi as velas, chamei todos os contatos que já tive para ter certeza de que este lugar, este momento seria seu quando você estivesse pronto. Toque para ela, Elias. Toque como se ela estivesse ouvindo, porque ela está. E se por algum milagre você tocar para mim também, eu estarei lá. J. Elias dobrou a carta lentamente. Então sentou-se. E por um momento ele simplesmente olhou para as teclas. Ele havia tocado para gravadoras uma vez, para salas de concerto, para aplausos e críticos e sonhos que agora pareciam de outro homem. Mas esta seria a primeira vez que ele tocaria para sua filha. Às 19 horas em ponto, as portas da capela se abriram. Não era um concerto, não havia ingressos. Apenas pessoas, dezenas, depois centenas que haviam visto o vídeo viral, que haviam ouvido sussurros de um zelador com dedos que curavam, uma mulher do hospital, uma enfermeira que havia segurado a mão de Luna durante o pior, Jéssica da Harmonia, o segurança que costumava dar mentos extras a Elias à noite, até Margarida Lima sem a armadura da sala de reuniões e Júlia parada silenciosamente no fundo, sem câmera, sem imprensa, apenas presença. Elias não falou quando subiu ao palco. Não precisava, porque quando seus dedos tocaram as teclas, a sala exalou e a música que emanava dele não era polida, não era perfeita, mas era pura. A música não tinha nome, nunca precisou de um, mas carregava cada momento que ele havia vivido. As noites de hospital, o esfregão e o balde, o dia em que Luna disse sua primeira palavra, o silêncio após a morte de sua esposa, o olhar nos olhos de Júlia quando ela disse: "Você foi o motivo pelo qual eu encontrei." A sala chorou, não de tristeza, mas de verdade. No meio, Júlia se moveu para a primeira fila. Ela não chorou, ela ouviu. E Elias, sem levantar o olhar, sussurrou através da música: "Isso também é para você." Quando a nota final desvaneceu, a sala não aplaudiu, apenas ficou imóvel, como se ninguém quisesse perturbar a santidade daquele silêncio. Então, um por um, as pessoas colocaram pequenas velas na base do palco, dezenas de luzes bruxuleantes, cada uma um eco, cada uma Luna. Mais tarde, Júlia sentou-se ao lado de Elias
Elias no palco vazio. Você acha que ela ouviu? Ele perguntou. Júlia pegou a mão dele. Acho que foi ela que tocou através de você. Ele assentiu lentamente. Eu não pensei que tinha mais nada. Ela apoiou a cabeça suavemente em seu ombro. Acontece, ela sussurrou, que você nunca esteve vazio, apenas esperando. Papai, Luna sussurrou. Você pode tocar de novo? A música das velas. Elias levantou o olhar da cabeceira dela, assustado. Ela estava acordada. Pela primeira vez em dias, sua voz não estava arrastada pela medicação ou engolida pela fadiga. Seus olhos, ainda marcados por sombras pálidas, estavam claros e cheios de algo que ele não via desde que ela adoecera pela primeira vez. Esperança. Ele se levantou, sua cadeira raspando no chão do hospital, mas ele não se importou. Luna, ele respirou, segurando a mão dela como se fosse uma tábua de salvação. Ela sorriu fracamente. Estava alto nos meus sonhos e quente. Elias se inclinou, beijou a testa dela e pela primeira vez não precisou esconder suas lágrimas. Você ouviu. Acho que eu era a música, ela murmurou. Do outro lado do quarto, Júlia estava encostada na parede, observando-os, com os braços cruzados, os olhos vermelhos de emoção e falta de sono. Ela acordou 1 hora depois da sua apresentação. Ela disse baixinho. A enfermeira disse que era como se o coração dela tivesse lembrado como lutar. Elias se virou para Júlia, a voz tremendo. Eu não sei o que dizer. Então não diga, ela disse gentilmente. Apenas fique aqui com ela. Naquela noite, Luna permaneceu acordada mais tempo do que em meses. Ela tomou caldo, brincou gentilmente com um ursinho de pelúcia e até convenceu uma enfermeira a deixá-la colorir com uma prancheta na cama. E o tempo todo, Elias ficou ao lado dela, cantarolando a mesma canção de ninar inacabada. Em certo momento, Luna levantou os olhos e disse: Você não desistiu, papai. Ele piscou. Desisti de quê? Da música? Da vida? De mim? Ele ficou em silêncio por um momento, então disse: Achei que sim, mas estava enganado. Ela sorriu sonolenta. A senhorita Júlia estava certa. O amor ecoa, mesmo em silêncio. 1 semana depois, Luna foi transferida para o Centro Cardíaco de Boston. Júlia arranjou tudo, especialistas em logística e até um aconchegante apartamento temporário próximo para Elias ficar durante sua recuperação. Não era caridade. Era um investimento em amor, em cura, em todas as coisas que as planilhas nunca poderiam medir. Elias tentou pagá-la, protestar, mas Júlia o cortava todas as vezes. Passei anos comprando silêncio, ela disse uma noite enquanto caminhavam pela cidade, doando para causas apenas para acalmar minha culpa. Mas isso, ajudar você, ajudar ela, esta é a primeira vez que me senti como se estivesse construindo algo que valia a pena ser ouvido. Ele a olhou então sob o suave brilho alaranjado de um poste de rua. Você sabe que faz parte da melodia agora, certo? Ela sorriu suavemente. Eu esperava que você dissesse isso. Na noite anterior à cirurgia de Luna, Júlia se juntou a Elias e Luna para um jantar tranquilo no apartamento. Era apenas sopa e queijo quente, mas para Luna era chique, porque eles usaram guardanapos de pano. No meio da refeição, Luna se virou para Júlia e perguntou: Você ama meu pai? Júlia engasgou com a água. Elias parou de mastigar. Luna? Ele ofegou. O quê? Ela disse inocentemente. Vocês se olham como nos filmes, mas de verdade. Júlia limpou a boca e se recompôs. Bem, seu pai é muito especial. Luna assentiu. Eu sei, ele esconde, mas é basicamente mágico. Elias cobriu o rosto com as 2 mãos. Estou oficialmente mortificado. Júlia se inclinou para a frente. E se eu o amasse? Luna encolheu os ombros. Então você deveria dizer a ele antes que o cabelo dele fique muito grisalho. Todos riram. Risadas profundas, genuínas, que não apenas ecoam, mas se enraizam nos seus ossos. E mais tarde naquela noite, quando Luna adormeceu, encolhida no peito do pai, Júlia sentou-se ao lado dele no sofá. Nenhum dos dois falou por muito tempo. Então Elias sussurrou: Ela não está errada. Sobre o quê? Você provavelmente deveria me dizer antes que seja tarde demais. Júlia o olhou, os olhos cansados, mas vivos. Então, sem drama ou alarde, ela disse: Eu te amo, Elias Rocha. Ele não recuou, não piscou. Ele apenas se inclinou e a beijou suavemente como se estivesse esperando para voltar para casa. Na manhã seguinte, Luna foi preparada para a cirurgia. A sala de espera parecia um purgatório
laboratório. Paredes brancas, luz estéril, o tic-tac de um relógio de parede que nunca andava rápido o suficiente. Elias andava de um lado para o outro. Júlia estava sentada, as mãos tão firmemente apertadas que seus nós dos dedos ficaram brancos. Horas se passaram. Então uma porta se abriu e o cirurgião-chefe entrou. Ele parecia cansado, mas sorriu. Ela conseguiu. Elias desabou em uma cadeira. Júlia estendeu a mão para a dele, lágrimas caindo livremente. O médico continuou. Ela era uma lutadora. No momento em que fechamos, o coração dela assumiu o ritmo imediatamente, como se estivesse esperando. Elias riu em meio aos soluços. Ela sempre teve seu próprio ritmo. Naquela noite, Elias visitou a capela novamente. Desta vez, Júlia já estava lá, esperando ao piano, os dedos repousando nas teclas. Ele se juntou a ela sem uma palavra. Juntos eles tocaram, sem plateia, sem câmeras, apenas eles e os ecos de uma garota com um coração forte o suficiente para carregar a todos. A música que eles escreveram naquela noite um dia abriria centros de musicoterapia em todo o país. Seria ensinada em escolas, usada em enfermarias de hospitais, cantarolada por estranhos. Mas sempre pertenceria a 3 pessoas, um zelador, uma CEO e a garotinha que acreditava em ecos. O vento carregava o cheiro da primavera, terroso, limpo, cheio de segundas chances. Debaixo das árvores floridas que margeavam o caminho para a Capela Lincoln, Luna Rocha pulava pelos paralelepípedos, seu vestido esvoaçando, seu riso subindo como música no ar da manhã. Ela tinha uma cicatriz agora, uma que espreitava por baixo de sua gola, como um distintivo silencioso de coragem. Mas ela a usava como usava seu sorriso, sem vergonha. Não marcava o que ela havia perdido, lembrava-a do que ela havia sobrevivido. "Cuidado!" Elias chamou de trás dela. "Você ainda não está totalmente recuperada." Luna parou, girou com as mãos nos quadris e sorriu. "Papai, você foi quem disse que cicatrizes são apenas a prova de que continuamos." Ele riu. "Foi? Você diz muitas coisas inteligentes quando pensa que estou dormindo." Júlia caminhou ao lado de Elias, sua mão na dele. "Ela tira isso de você." "Não." Elias respondeu, olhando para ela. "Ela tira isso de nós." Eles se aproximaram das portas da capela juntos. As mesmas portas onde outrora Elias havia entrado sozinho, com medo de que sua música tivesse morrido. Agora ele estava ali, não como um zelador, não como uma sombra de seu antigo eu, mas como um homem plenamente visto, um homem que havia amado, perdido, quebrado e reconstruído. E ao lado dele, a mulher que ousara acreditar que ele ainda tinha algo que valia a pena ser ouvido. Lá dentro, o ar zumbia de expectativa. Os assentos estavam cheios não de celebridades ou críticos, mas de enfermeiras, professores, zeladores, bibliotecários, mães solteiras e pais cansados. Pessoas comuns que haviam encontrado algo extraordinário na história de uma garota, um piano e o homem que tocava em silêncio até que alguém finalmente o ouviu. No centro do palco, sob um halo suave de luz quente, estava o piano, polido, aberto, esperando. Júlia se ajoelhou ao lado de Luna na primeira fila. "Tem certeza de que lembra da primeira parte?" ela perguntou gentilmente. Luna radiou. "Pratiquei com o papai todos os dias." Júlia sorriu. "E se você ficar nervosa, é só olhar para mim e fingir que sou um marshmallow gigante." Luna riu cobrindo a boca. "Combinado." Então Elias subiu ao palco calmo e firme. Ele se inclinou para o microfone. "Esta noite não é sobre notas perfeitas," ele disse. "Não é sobre talento ou técnica. É sobre o que acontece quando paramos de fugir das partes de nós mesmos que doem e começamos a deixá-las cantar." Ele gesticulou para os bastidores. "Luna." A sala prendeu a respiração. Luna emergiu lentamente, sua pequena figura iluminada enquanto caminhava para o banco. Elias a levantou, ajustou a partitura, embora não precisassem dela, e sentou-se ao lado dela. Então, com um suave suspiro, eles começaram a tocar. A melodia começou lenta, gentil, quase hesitante, mas então, como memória muscular infundida de amor, ela floresceu. Cada nota construída sobre a anterior, como tijolos formando um lar. Era a mesma canção de ninar que Elias havia tocado naquela noite no hospital, na capela, e em cada hora silenciosa em que ele pensou que poderia perdê-la. Mas desta
vez, Luna tocou a primeira parte. E quando ela chegou ao momento em que suas mãos não eram fortes o suficiente, ela levantou os olhos para ele e sussurrou: sua vez. Elias assumiu. Suas mãos dançaram pelas teclas, não como uma performance, mas como uma oração. Então, quando a nota final se aproximou, ele fez uma pausa, virou-se para a plateia e assentiu uma vez. O quarteto de cordas se levantou no fundo. O coro infantil se levantou. E de repente, a sala não estava apenas assistindo a um concerto. Eles estavam dentro dele. A harmonia aumentou. Vozes se elevaram. Alguns membros da plateia choraram. Alguns se deram as mãos. Alguns fecharam os olhos e simplesmente ouviram. Porque de alguma forma, naquele momento, todos reconheceram a música, não da memória, mas do significado. Era o som do perdão, da esperança ressuscitada, de corações que foram partidos, remendados e ousaram bater mais alto. Após a apresentação, ninguém se apressou em sair. As pessoas ficaram como se tivessem medo de que a magia pudesse desaparecer se saíssem. Luna, ainda segurando um único lírio branco que alguém lhe havia entregado, virou-se para o pai. Você acha que a mamãe nos ouviu? Elias se ajoelhou para encontrar os olhos dela. Acho que ela escreveu a ponte. Lá fora, Júlia estava encostada nas portas da capela, observando Elias com um olhar suave e pleno. Quando ele finalmente a alcançou, ela não falou. Ela apenas tocou o canto da boca dele, onde uma lágrima havia secado. Eu sabia que seu silêncio não era vazio. Ela sussurrou. Ele pegou a mão dela, levou-a ao seu coração. Você o preencheu. Ela inclinou a cabeça. Então, o que acontece agora? Elias olhou ao redor da capela, as árvores, as pessoas ainda cantarolando a melodia. Acho que continuamos tocando. Nas semanas seguintes, Elias lançou uma fundação em nome de Luna, a canção que nunca acaba. Sua missão: levar musicoterapia para hospitais, escolas e centros comunitários carentes em todo o país. Júlia deixou o mundo corporativo para trás. Ela se juntou à fundação não como CEO, mas como cofundadora, pianista e alguém que finalmente se lembrou de como o verdadeiro poder soava. Eles não buscaram fama, dinheiro ou aplausos. Eles construíram uma vida cheia de pequenos concertos em salas tranquilas, panquecas de domingo, cartas de crianças que disseram que se sentiram ouvidas pela primeira vez. E todas as noites antes de dormir, Luna dizia: toque a música para mim, papai, aquela que me encontrou. E assim ele fazia, suavemente, amorosamente, até que ela adormecia. Porque algumas histórias não terminam, elas ecoam para sempre. E talvez seja disso que se trata a vida. Não o barulho que fazemos quando somos vistos, mas os ecos que deixamos para trás quando amamos profundamente, mesmo em silêncio.